amigas e amigos, tudo bem? Neste vídeo, nós vamos dar continuidade às reflexões e considerações sobre o cristianismo histórico, isto é, sobre a religião católica de Roma, sobre a religião ortodoxa do Oriente e o protestantismo, e vamos compará-las com a doutrina espírita. Esse é um dos nossos objetivos, não é? Nos dois últimos vídeos falamos sobre o espírito, a alma e o corpo físico e verificamos as diferenças entre essas crenças todas que estamos citando. Hoje nós vamos falar sobre a salvação do ser humano e do espírito, naturalmente, considerando essas mesmas religiões. Como é que é essa história da salvação? Nós já falamos sobre Deus e vimos a impossibilidade de entendermos o que seja. No máximo, nós podemos considerá-lo como a fonte criadora de tudo o que é. Já falamos sobre espírito e alma e não pudemos comprovar os constituintes desses seres invisíveis e imateriais, mas poderemos acreditar na existência deles na vida universal, por livre escolha, naturalmente. Muitas pessoas não acreditam que hajam espíritos. Quanto ao corpo físico, não temos dúvida. Aqui está ele, na terceira dimensão, e podemos detectá-lo com os olhos dos sentidos, com a visão, com o tato, com o olfato, etc. né? Se fôssemos ateus, por exemplo, então poderíamos não acreditar em uma divindade criadora, e muito menos a existência de um ser imaterial como o espírito ou a alma, não é mesmo? O ateísmo prático, ele pode assumir várias formas, vamos falar três aqui. Uma primeira que seria a ausência de motivação religiosa. A pessoa não está interessada nesse aspecto. A crença em deuses não motiva, inclusive, a ação moral, a ação religiosa ou qualquer outra forma de ação. No segundo ponto, nós teríamos o ateísmo relativo à exclusão ativa da crença em deuses e da religião, simplesmente, da busca intelectual e de ações concretas. E uma terceira seria uma indiferença ou ausência de qualquer interesse nos deuses ou da religião, ou ainda por desconhecimento do conceito de uma divindade. Nós temos muitos ateus em nossos relacionamentos, com certeza. E se assim for, então estaremos vivendo uma só vida, embasada aqui, em conceitos materialistas, tão somente, né? Isto é, vamos nascer, viver e morrer. Esta é a situação do ateísmo, e nada mais. E pode ser uma escolha, não é? Entretanto, poderia ser uma vida sem sentido, considerando-se as possíveis reflexões intelectuais inerentes ao ser humano. Nós estaríamos sem sentido, com certeza. A religião nos oferece isso de bom. Mas também poderia vivenciar uma vida equilibrada e relativamente feliz, dependendo do quê? De uma boa administração material e do ego mental, né? Bem, nós vamos sair dessa conversa, que não é o nosso objetivo neste vídeo, né? Mas ele tem uma correlação com o que vamos falar daqui a pouco. Então agora nós vamos dar asas à nossa imaginação e afirmar que estamos acreditando na existência de um Deus, criador de tudo o que existe, e que estamos acreditando também em um ser humano composto por um corpo físico, composto por um espírito e alma, além de um corpo bioenergético que demonstramos no último vídeo. Então nós vamos em frente em nossas considerações e reflexões sobre as bases do cristianismo ou da doutrina espírita, sobre um tema muito importante, que é a salvação do ser humano. Este é o nosso tema de hoje. Nós poderíamos considerar que as religiões acontecem em decorrência da evolução intelectual dos seres humanos que formam uma determinada sociedade. Agora, sendo o ser humano o ser vivo mais inteligente da natureza, com certeza ele irá colocar hipóteses, tais como: de onde vim? O que é que eu estou fazendo por aqui neste planeta?
E qual o meu destino ou para onde eu vou? Será que existe uma vida futura depois dessa vida encarnada? Por outro lado, a inteligência do ser humano, estando em desenvolvimento ainda, com uma diversidade infinita, não tem como comprovar, nós não temos como comprovar as hipóteses das diferentes crenças, com certeza. Estamos vendo tudo isso, não é mesmo? É sempre conjectura, sem comprovação científica, etc. Os fenômenos transcendentais, subjetivos, que dificilmente podem ser observados ou comprovados cientificamente, levam muitas vezes ao ceticismo e torna-se necessário o que é o concurso da fé, da crença, para que haja aceitação de uma força criadora do universo, da vida, né? E de outros aspectos também religiosos, às vezes dogmas, né? Entretanto, todas as religiões pregam a prática do bem, do respeito a todas as coisas, da paz, do amor, do trabalho evolutivo intelectual e da moral espiritual. E as razões dessa pregação das religiões é decorrente do quê? Do sofrimento que acontece no dia a dia e que pode ser visto facilmente. Nenhuma criatura é feliz integralmente neste planeta. E quando nós sofremos, a gente fica pensando em algo que possa nos minimizar essa dor, esse sofrimento, não é? Às vezes o ateu fala, ai meu Deus, num momento de problemas na vida. O ser humano, ele vive assediado por centenas de problemas psíquicos, emocionais, espirituais, e as religiões, na verdade, funcionam como um instrumento para ajudar a suportar o desequilíbrio, o sofrimento. A insatisfação é enorme, os vícios, as drogas, a falta de sentido na vida, a ignorância da inserção do ser no universo de Deus, a descrença e outros aspectos estão presentes na vida. O que temos de incidência de suicídios hoje em dia é alarmante. Tem-se a dor e o sofrimento bem disseminados por toda a parte e parece que a coisa está crescendo, não? Ainda mais com essa pandemia que estamos vivenciando. Agora, após a vida encarnada, aqui na terceira dimensão, para onde que nós vamos? Existe a salvação de acordo com o cristianismo? Como é essa história? Será que existe uma vida futura? Ou acaba tudo aqui? Então vamos ver. Amigas e amigos, já vimos que o cristianismo histórico, você já sabe o que é isso, né? Acredita que o ser humano tem uma só vida, aqui na terceira dimensão. Uma só existência física. E quando o corpo físico falece, morre, vamos falar assim, a alma e o espírito, ou o espírito, vai para o céu ou para o inferno, segundo a religião cristã. E fica aguardando lá no juízo final para se unir novamente ao corpo físico que faleceu, que sofrerá a ressurreição promovida pelo Deus de todos nós. E após esse julgamento final, o ser irá em corpo e alma para o céu ou para o inferno, por toda a eternidade. É uma loucura, hein, meus amigos? O que é a ressurreição ou anastase? É o conceito de voltar à vida após a morte do corpo físico. A ressurreição dos mortos é uma crença escatológica padrão nas religiões abraâmicas, isto é, lá no judaísmo, no cristianismo e também no islamismo. Ressurreição implica que a pessoa regressa à vida como a mesma pessoa, num mesmo corpo. Isso aí a ciência não aceita mesmo, e eu também não, acho que não é esse o caminho da vida. E após essa ressurreição da carne, lá no juízo final, o ser integral adentrará no céu ou no inferno. Trata-se de uma justiça tremenda, avassaladora, sem outras possibilidades da infinita misericórdia de Deus. Ou a criatura se salva indo para o céu, ou não se salva indo para o inferno. Que tal? Pensem nisso, hein? Vimos em vídeos anteriores que nas religiões católica e ortodoxa, os crentes, para adquirirem a salvação e irem lá para o céu,
necessitam praticar as boas ações e os sacramentos. Agora, nas denominações da reforma protestante, no protestantismo, a salvação só se atinge apenas através da graça de Deus. Ele que nos oferece. A partir do quê? Da fé em Jesus e da sua intermediação divina. Assim, meus amigos e amigas, olha só a situação, hein? Ou a criatura vai para o céu ou vai para o inferno, por toda a eternidade, em espírito e corpo físico, após o juízo final, como já falamos. Na verdade, para mim, trata-se de uma teoria sem sentido, imaginando-se um Deus de infinita bondade. As bases teóricas dessas crenças cristãs vêm desde os tempos da criação, lá do pecado original de Adão e Eva, e outras passagens bíblicas. Está tudo lá na Bíblia. É história insana. Eu peço desculpas por esta fala agora, hein? Mas às vezes eu sou um pouco enfático. Imaginem a insegurança dos crentes, das crenças cristãs, com referência à salvação. Acho que a maioria irá para o inferno, observando-se as condutas do ser humano na atualidade. A religião de Roma e das outras, né? Agora a religião de Roma idealizou o purgatório a fim de minimizar a situação. Então pense um pouquinho a respeito. Agora, por outro lado, na doutrina espírita, a salvação não faz parte dos princípios fundamentais da crença. Vamos ver como é que é essa história aí. Para que possamos entender a teoria espírita, nós vamos desenvolver aqui nesse vídeo alguns itens. É uma coisa bem resumida, a explanação, porque a doutrina espírita ela é incrivelmente extensa em seus conceitos. Nós vamos fazer uma coisa bem resumida. Então vamos falar por itens, né? Primeiro, Deus, ou força criadora, é único e todo-poderoso. Criou o universo, que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Criou e está criando, né? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele criou tudo. E Deus é eterno, é imutável, só pode ser, não é? É imaterial, único, soberanamente justo e bom. Ele é soberanamente bom. Tem a bondade ao infinito. Item 2. Deus criou os espíritos simples e ignorantes e tornaram-se os espíritos imortais após essa criação. E Deus está criando sempre, continuamente, os espíritos. E eles povoam todas as moradas de Deus no universo, nos universos todos. E Deus também selou a mente ou a consciência dos espíritos com uma intuição da prática do bem e do mal. Item 4. Concedeu aos seres espirituais, aos espíritos, e quando encarnados também, o livre-arbítrio das ações. Cada criatura age conforme os seus desejos. A coisa não é bem assim, mas eu estou colocando bem simplesmente essa situação. Nós temos o livre-arbítrio em nossas ações. Quinto, revestiu os espíritos de uma vestimenta bioenergética que permite a ação desses espíritos sobre a matéria, sobre a energia, e também permite aos espíritos reencarnar em corpo físico. Sexto, estabeleceu que os espíritos devem reencarnar na escola da vida, aqui no plano material, na terceira dimensão. Para quê? Para trabalhar a evolução intelectual e moral. Estamos na escola de Deus, aqui na terceira dimensão. E trata-se de uma lei que é denominada lei de evolução. Essa evolução é gradativa, lógico, e não retrocede. Os espíritos reencarnam no corpo físico por meio dos corpos bioenergéticos a nível molecular. Isso acontece no momento da fecundação, da formação do embrião, na fertilização do óvulo materno. Estão compreendendo? Então, um oitavo item. Deus estabeleceu a lei de ação e reação, que regula as ações más e boas de cada espírito em seu
caminho evolutivo e sua trajetória, né, nos dois planos, aqui no corporal e no espiritual. Cada ser humano quita os débitos de acordo com suas ações. O sofrimento ou a felicidade estará dentro de cada um, dependendo das condutas do dia a dia. E o sofrimento pode ser a nível mental, emocional, espiritual e físico. Estão compreendendo como é que é a história? O item 9, vamos falar agora. Deus mantém um grande regimento de espíritos evoluídos para auxiliar no trabalho evolutivo de todos nós, os seres humanos encarnados, né? São os nossos anjos da guarda, os nossos mentores, o que vocês quiserem chamá-los, né? E nós podemos acessá-los por meio do pensamento, que é uma energia poderosa no universo de Deus. Podemos pedir, solicitar ajuda, fortalecimento, amparo, sustentação em todas as nossas ações, mas eles vão respeitar o nosso livre-arbítrio, pois o sistema de Deus não permite qualquer interferência nessa liberdade. E os espíritos terão que curtir por si sós os problemas decorrentes das ações boas ou más que cada um produz. Não há milagres, meus queridos. A ajuda é sempre no sentido da evolução intelectual e espiritual e dar forças para que possamos suportar as dores ou então minimizar essas dores, não é? Nós pagamos a conta que Jesus já falava isso lá nos evangelhos, que cada um vai ter que quitar ou pagar até o último ceitil das suas más ações ou boas ações. Tá certo? Então, minhas queridas amigas e queridos amigos, estão vendo? Não há o céu e nem o inferno na vida do ser humano, considerando-se a doutrina espírita. A vida futura vai depender do trabalho evolutivo, intelectual e espiritual de cada ser nas diversas reencarnações. E é gradativo esse trabalho de evolução espiritual e intelectual. A salvação, portanto, refere-se ao trabalho evolutivo, intelectual e moral devagar e sempre. É assim que funciona, segundo a doutrina espírita. Eu procurei descrever essa teoria aqui da doutrina espírita em itens neste vídeo, que obviamente é sumaríssima. A quantidade de texto sobre o assunto é enorme. E eu fiz dessa maneira bem simples para não alongar esse vídeo, para que pudéssemos entendê-la de forma mais fácil, né? Então, estamos percebendo nesta teoria a bondade e misericórdia infinita da fonte criadora, do Deus de todos nós. Pois não poderíamos entender o nosso Criador em suas ações, julgando-nos em uma só circunstância de vida terrena. Ela é tremendamente diversificada e estabelecendo uma pena eterna de sofrimento no fogo dos infernos e da dor. Com certeza, não seria uma atitude condizente a um Pai Criador e amoroso ao infinito, não é mesmo? É mais razoável essa teoria, com certeza. E ela também, a teoria espírita, ela parece também mais razoável com os ensinamentos de Jesus, onde frequentemente poderíamos entender nas entrelinhas dos evangelhos, e às vezes muito claramente, porque também depende de interpretações, as possibilidades do processo reencarnatório, no sentido dos seres humanos trabalhar a evolução intelectual e espiritual, gradativamente, a partir das inúmeras reencarnações. Eu já publiquei uns 7 ou 8 vídeos sobre os ensinamentos de Jesus. Assistam lá, tá lá aquilo que nós devemos seguir com certeza. Nós não pretendemos comprovar cientificamente essa possibilidade neste vídeo e muito menos discutir as interpretações dos teólogos, porque é uma coisa diversificada e infinita. É por isso que existem tantas religiões. Estude a teoria da reencarnação. É importante isso aí. Nós temos inúmeros autores da ciência considerando esse processo, além de outros autores de doutrinas espiritualistas. Eu vou mais à frente falar sobre isso também. Bem, amigas e amigos, olha, nós vimos o processo da salvação no cristianismo histórico e na doutrina espírita.
façam uma boa reflexão, estudem e pensem a respeito. Nós poderíamos perguntar agora, como será a nossa vida futura? Será o céu? Será o inferno? Será o purgatório? Ou será uma vida amorosa, orientada, com todas as possibilidades de evolução espiritual e intelectual aqui na Terra e no plano espiritual? Quando estudamos os princípios fundamentais das religiões ou doutrinas, temos as possibilidades sempre de adotar este ou aquele conceito, ou refutar este ou aquele dogma, e professar algo que satisfaça a nossa inteligência. Ou, pelo menos, que possamos professar esta ou aquela crença, sabendo das nossas limitações em relação às comprovações dos fenômenos, e ter um sentido na vida. Esse sentido da vida é fundamental, mesmo que esteja embasada, o sentido da vida, em conjecturas. Trata-se da liberdade de escolha, e longe de radicalismos religiosos, e com certeza seremos razoavelmente felizes. Pode ser que tudo o que falamos até aqui não seja a verdade da vida, olha o que eu estou falando aí. E daí, as escolhas são de cada um, né? Pensem a respeito e sejamos felizes. Toda essa minha conversa, na verdade, nas entrelinhas, pode levar uma pessoa com uma certa perspicácia mental de compreender de repente que eu possa professar uma série de conceitos de várias religiões ao mesmo tempo. Uma religião cósmica futura, mas que pode ser adotada já, e nós seremos felizes com certeza. Eu falo que eu sou espírita, não é? Sou espírita. Me satisfaz intelectualmente muito. Mas eu também aceito muitos conceitos do budismo esotérico, de outras situações religiosas, de outras crenças, que sejam viáveis dentro do meu entendimento intelectual. Eu sei que Deus é um só. Se eu trabalhar o amor incondicional como meta neste momento, porque eu não sou capaz de ter amor incondicional, mas se eu fizer isto, creio num Deus, creio em espíritos, porque há essa percepção, com certeza, meios de comunicação entre espíritos desencarnados e espírito encarnado. Então a gente consegue ter uma religião bem simples, sem muita fala, sem muitas conjecturas, e trabalhar a nossa evolução intelectual e espiritual, que é um objetivo que eu acho que é fundamental. E é inerente aos seres humanos. O indivíduo já nasce, os pais já põem na escola para começar a aprender. Instrução intelectual, né? Depois, se tiver a chance de cair a ficha, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? Será que existe uma outra vida futura? Aí a coisa muda de figura, porque eu começo a adquirir um sentido na minha vida, principalmente quando eu tiver a crença num Deus Criador. E eu não sei o que é esse Deus Criador, com certeza. Entenderam o que eu estou falando? É sempre nas entrelinhas que eu estou falando. Então, minhas queridas amigas e meus queridos amigos, uma das metas que eu tenho, e a nossa meta é como alcançar, é uma pergunta. Eu e a presença da fonte somos um. Eu quero isto para mim. E eu tenho as minhas meditações para isso, já falei em outros vídeos para vocês. Então, quando eu falo em presença da fonte, é porque eu creio num Deus. E se eu e esse Deus formos um, como dizia Jesus, eu estou com tudo ao meu favor na vida, com certeza. Estou querendo passar essa informação para vocês. Então, meus queridos, vamos juntos e misturados praticando a fraternidade universal, o amor incondicional como meta, lógico, e compartilhando conhecimentos. O Deus que habita no meu coração, saúde o Deus que habita no seu coração. Namastê.